Cheguei! Dica de imposto de renda de número 16. Herança ou legado. Transferência de bens no espólio. Falou-se em espólio, estamos falando de patrimônio deixado por pessoa falecida. Por isso, algumas informações são fundamentais para começarmos a conversa. Sempre que trata deste assunto, lá nos meus cursos de contabilidade eu digo, olha, envolveu dinheiro, envolveu patrimônio, o ser humano deixa de ser humano. Daí é que entra o seu trabalho profissional nesse momento de dor e de guerra. Acompanhe. Para começar, algumas palavras são fundamentais. De cujos, que vem do latim, mas que se refere à pessoa falecida, que significa daquele de cuja sucessão se trata. Daí, de cujos. Então, falou assim de cujos, é a pessoa falecida. Beleza? Bom, antes da gente evoluir, é importante também a gente lembrar que a pessoa faleceu e deixou bens. A primeira coisa que se fala aí é abrir inventário, que é escolher um inventariante. Inventariante é a pessoa que vai conferir e avaliar o patrimônio que será partilhado. Portanto, essa pessoa tem que ser alguém, preferencialmente, que tenha ligação com o de cujos e que tenha a capacidade de gerir, que pode ser o cônjuge sobrevivente, ou pode ser um dos herdeiros, ou qualquer outra pessoa que venha a ser escolhida. Certo? Bom, então tem que abrir o inventário. E qual é o prazo? O prazo é de 60 dias. E se não cumprir esse prazo? Tem multa? Tem. Muita gente diz que não, mas tem uma multa no campo tributário. Veja, sempre que há essa transferência de bens, ou seja, a partilha, quem está recebendo esse bem tem que pagar um imposto estadual chamado ITCMD. E a multa é de 10% se ultrapassar os 60 dias para abrir o inventário. E se passar de 180 dias, essa multa dobra para 20% e começa a ficar salgado. Por isso, ainda que seja no momento de dor, o quanto antes tem que sim abrir o inventário e as pessoas se entenderem. Tá ok? Muito bem. Continuando aqui. Entendido que de cujos é a pessoa falecida. Espólio. Espólio é o patrimônio deixado pelo de cujos. Deixado para quem? Para as pessoas fazerem a partilha com herança e legado. O que é herança? Herança é parte deste patrimônio destinado às pessoas com direito à sucessão, que são os herdeiros. Já o legado é determinado bem do espólio que o de cujos deixou em testamento para determinada pessoa. Lembrando que uma pessoa que venha a falecer e deixar bens, ele pode em vida fazer testamento e deixar para quem quer que seja até 50% do seu patrimônio. Claro, já depois de tirado a parte, né, do cônjuge meiro, certo? Então, essa outra parte, tá? 50% dessa outra parte pode ser destinada a quem quer que seja em testamento. E só o restante que é do herdeiro. Então, veja, espólio é o quê? Patrimônio deixado pelo de cujos. Patrimônio é no conceito contábil mesmo. É bens, direitos e obrigações. De forma que herança é uma parte desse patrimônio destinado para aquelas pessoas que têm o direito à sucessão, os herdeiros, tá bom? E quando eu pego esse espólio, são os bens e direitos, e pago as dívidas, vai sobrar bens a partilhar.
é o momento mais importante. E esse bem pode ser partilhado pelo preço de custo ou pelo preço que estava na última declaração do de cujos, ou então pelo valor de mercado. O valor de mercado, quando este for maior, lógico. E, nesse caso, vai ter um ganho de capital. E se o valor de mercado for até 35 mil, o ganho de capital é isento. E se for acima, vai incidir imposto de renda de 15% em alíquota fixa. Lembrando que aqui não se aplica a tabela progressiva do ganho de capital. Aquela tabela que está em vigor desde 2017, que diz assim: se o ganho de capital for até 5 milhões, a alíquota é 15%. Acima deste valor até 10 milhões, sobe para 17,5%. Acima deste valor até 30 milhões, sobe para 20%. E acima de 30 milhões, 22,5%. Aquela tabela progressiva de ganho de capital não se aplica aqui neste caso, é alíquota fixa mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes vai ser interessante que se faça mesmo pelo valor de mercado, tá? Outro ponto é que, se aqui tem 50 bens a inventariar, alguns bens podem ser pelo custo e outros pelo valor de mercado, fica a critério. É por bem, tá bom? E se tem imposto a pagar, qual é o prazo para pagar e quem é que paga? Quem vai pagar esse imposto é o espólio. Ou seja, pelo CPF de cujos é que deve ser pago esse imposto, tá? E o GCAP tem que ser baixado pelo CPF de cujos para importar para dentro da declaração final de espólio. E esse imposto tem que ser pago, repito, até o prazo final da entrega da declaração final de espólio. Por isso é importante você saber qual é o prazo para fazer a declaração de espólio. Rapidamente passando aqui, porque há um outro vídeo aí que está no YouTube que você pode assistir a respeito de espólio que eu já gravei, tá? Declaração de espólio tem a inicial, intermediária e a final, certo? A inicial é aquela do ano calendário em que ocorreu o falecimento do decujo, tá? E alguém só está obrigado a apresentar a inicial e a intermediária se estiver em curso em pelo menos um dos itens daqueles 11 itens de obrigatoriedade que todos têm que obedecer, certo? E essa declaração inicial e intermediária se faz na declaração de ajuste anual utilizando o código 81. Lembre-se, quando você baixa o programa gerador da declaração do Imposto de Renda da Receita Federal, você tem, em primeiro lugar, fazer a opção. Qual é a declaração que você vai fazer? É a declaração de ajuste anual? É a declaração de saída definitiva do país? Ou é a declaração de espólio? É aquela declaração de espólio, é a final. De tal forma que a inicial e intermediária se faz na declaração de ajuste anual utilizando o código 81 pelo inventariante. Certinho? Muito bem. A declaração intermediária só vai existir se for um negócio que for a rolar por muito tempo, né? Porque muitas das vezes a pessoa faleceu num ano, talvez no início do ano, e deu tempo para no próprio ano encerrar a partilha, tá? E o trânsito em julgado, e já no ano seguinte, no prazo normal, já se faz a declaração. Por isso, acompanhe. A declaração final, tem bens a inventariar, então ela é obrigatória, tá? E qual é o prazo para a apresentação? Então acompanhe. Aqui está o ano X1, ano 1. E aqui está o ano X2, ano 2. Certinho? Muito bem. E há que se verificar o seguinte: foi uma partilha via judicial ou extrajudicial? Extrajudicial é a que se faz diretamente no cartório, porque o cônjuge sobrevivente e os herdeiros estão, né, em total harmonia e tem ali um entendimento consensual da partilha. Então procura um cartório que é mais rápido. Em qualquer dos casos, precisa de um advogado, seja judicial ou extrajudicial. Então, se for fazer no cartório, tem que verificar o seguinte, ó, se a partilha ocorreu aqui no ano de X1, né, que é a lavratura da escritura pública de partilha, tá bom? Ocorreu aqui no ano calendário 2000X1, então
Qual é o prazo tempestivo para entrega da declaração? É até 31 de maio do ano seguinte. Então, esse é o prazo para fazer a declaração final de espólio. Entendido esse primeiro item? Agora, se a declaração for judicial, então, ocorreu a partilha no ano 2000x1, certo? E processo judicial tem que encerrar. E aí, então, o trânsito em julgado terminou aqui até 28 de fevereiro do exercício financeiro. Então, entrega-se no prazo tempestivo da entrega de declaração do imposto de renda, que é 31 de maio, a declaração final de espólio. Agora, se o trânsito em julgado ocorrer a partir de março, a entrega da declaração final de espólio é no ano seguinte. Deu para entender o raciocínio? Isto posto, vamos para a prática. Aqui está o exemplo. Dados: pai, mãe, filho 1 e filho 2. Guardou aí? O pai faleceu em janeiro de X1, ó, aqui no início de X1. A mãe foi nomeada como inventariante. A escritura pública foi lavrada no cartório, fazendo a partilha em junho de X1. Portanto, o prazo para entregar a declaração é até 31 de maio de X2. Deu para entender o raciocínio? Bens inventariados são aplicações financeiras 250 mil, casa A 250 mil, casa B 250 mil, casa C 250 mil, patrimônio total de R$1 milhão. E lembrando que a mãe aqui é cônjuge sobrevivente, que é meira. Ela fica com a metade do patrimônio. Então, vamos supor que ela ficou com a aplicação financeira de 250 mil, mais a casa A. O filho número 1 ficou com a casa B e o filho número 2 ficou com a casa C. Certo? E aí, eles optaram por fazer pelo valor de mercado a transferência desses bens imóveis. E o valor de mercado de cada bem desses está 350 mil. Então, tem um ganho de capital de 100 mil para cada bem, né, para cada casa aqui. E aí, é necessário, nota, baixar o GCAP pelo CPF do decujus, que é do espólio, certo aí? E alimenta-se normalmente o espólio, passando essas informações aqui. A casa A, valor de mercado 350 mil, né, custo 250 mil, tem um ganho de capital de 100 mil, a alíquota do imposto de renda fixa de 15%, certo? E aí vai fornecer o DAF de 15 mil referente à casa A. Vai também fornecer o DAF de 15 mil referente à casa B. E vai fornecer o DAF de 15 mil da casa C. Não é um só DAF, não, é um DAF de cada bem. Certinho? E o prazo para pagar todos esses DAFs aqui é até 31 de maio de X2, que é o prazo da entrega da declaração final de espólio. Claro que vai ser feito antes, né, para depois fazer a declaração até essa data, mas esse é o prazo. Certinho? Tudo isso então aconteceu. E aí, esse GCAP tem que ser importado para dentro da declaração do espólio, do decujus. Então vamos para a declaração do imposto de renda. Acompanhe. Declaração final de espólio, o do pai, que deve ser apresentado até 31 de maio de X2, tá bom? Para começar, aqui na parte de aplicações, bens e direitos, o saldo anterior. Lembrando, ó, se está aqui em 2000x2, o ano calendário é o ano anterior, x1, certo? Aí aqui eu tenho que apresentar o saldo inicial, que é o 31 de dezembro de x0 e 31 de dezembro de x1. Então, em 31 de dezembro de x0, tinha a aplicação financeira 250 mil, casa A 250 mil, casa B 250 mil, casa C 250 mil. E aí, como houve a partilha da aplicação financeira para a meeira, então esse saldo zerou. E na discriminação vai informar que essa aplicação financeira foi transferida para a conta da meeira, a esposa. Certo? E a casa A foi transferida também para a meeira, então zerou. E na discriminação tem que informar o CPF da meeira. A casa B foi transferida para o filho número 1. Na discriminação vai informar o CPF desse filho número 1.
A casa C foi transferida para o filho número 2. Na discriminação vai informar o CPF do filho número 2, certo? E lembre-se, teve um ganho de capital de 100 mil em cada bem deste. E foi pago o imposto de renda de 15 mil. Então, eu vou declarar aqui na ficha de rendimento tributável exclusivamente na fonte o definitivo, ganho de capital da casa A, 100 mil menos 15 mil, 85 mil reais. O valor líquido sempre aqui. A casa B também 85 mil reais. A casa C também 85 mil reais. E, dessa forma, a última declaração do falecido foi entregue e cabe à Receita Federal dar baixa no CPF desse decujus. Certo? E na declaração da cônjuge sobrevivente, a esposa, que é a meeira, está aqui na parte de bens e direitos, aplicação financeira, saldo anterior, 0, saldo atual, ela recebeu 250 mil reais. Casa A, saldo anterior, 0, 350 mil, que foi pelo valor de mercado. E, claro que na discriminação vai informar que decorre do espólio, tá, do cônjuge falecido, CPF e tal. Da mesma forma a casa. E lembrando que aqui tem que colocar a data dessa casa como se fosse aquisição, porque foi avaliado pelo valor de mercado. E lá no futuro, se essa pessoa vender essa casa A, tem que apurar o ganho de capital, que é o valor de venda menos o custo de aquisição de 350 mil. E aqui informar qual foi a data da aquisição. A data da aquisição aqui é sempre a data do falecimento do decujus. Então tem que informar que esse bem está sendo incorporado em definitivo como da esposa em janeiro de X1, certo? Muito bem. Então, você está vendo que avaliar pelo valor de mercado, mesmo pagando imposto de renda, tá? É importante, porque, às vezes, quando você avalia pelo valor de mercado, nem dá imposto a pagar, porque tem aquele fator de atualização 1 e o fator 2, que quem acompanha aí os meus cursos de imposto de renda sabe que na hora de apurar o ganho de capital tem essas atualizações. E de repente nem dá saldo a pagar. Por isso é importante sempre verificar o valor de mercado que o GCAP apresenta. Tá? Bom, agora declaração de ajuste anual do filho número 1, em 31/5. Aqui na declaração de bens e direitos, a casa B que ele recebeu, saldo anterior 0, saldo atual 350 mil reais. Ele tem aplicações 350 mil reais, tem que justificar a origem. A origem é rendimento isento e não tributável, herança 350 mil reais. E ambas as fichas têm que informar que trata-se de herança recebida do CPF tal. E na data, qual data? Colocar a data sempre do falecimento. A declaração de ajuste anual do filho número 2 é da mesma forma que o do filho número 1. Casa C, saldo anterior 0, saldo atual 350 mil reais. Se fez a aplicação de 350 mil, qual a origem? A origem é herança de 350 mil reais. E na discriminação informar que decorre de herança advindo do pai, CPF tal. E a data a ser informada, principalmente aqui no bem, é a data do falecimento do pai, que é a data da aquisição, por assim entender, para o filho número 2, caso ele venha a vender esse bem lá no futuro e ter que apurar o ganho de capital. Tá? Muito bem. Outro ponto é que, sempre que recebe herança, doação, a Receita Federal informa isso ao Estado e a Secretaria da Fazenda Estadual está aguardando que você vá lá e pague o ITCMD, que
que é o imposto estadual, que é o imposto sobre herança, imposto sobre doação recebida, tá ok? Muito bem. Assim você viu, na prática, a declaração de herança ou legado ou no espólio. Se você gostou deste conteúdo, dê uma porrada aí no like, inscreva-se aqui no canal e acione o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e acesse natacursos.com, Núcleo Avançado de Treinamento e Atualização Contábil Fiscal, e faça um cadastrozinho lá e assista vários cursos gratuitos deste professor. E lembre-se, acabei de lançar o novo curso Imposto de Renda da Pessoa Física, que está aí na promoção de lançamento, mas acaba a qualquer momento. E lembrando, este é o único curso do mercado em ensino raiz, onde o professor didaticamente demonstra passo a passo aqui no quadro, com toda a exemplificação e treinamento prático. E só não aprende se você não quiser. Agora, é diferente daquelas aulas que o instrutor fica na tela só falando, lendo, né, a lei. É altamente cansativo, né? Não tem nem como comparar. Então, aproveite que o curso ainda está na promoção de lançamento. E venha, te aguardo lá na sala de aula. Tamo juntos!